Fala rapaziada, o Vasco tem interesse na contratação do volante Cuéllar, ex-Flamengo. E além dele, o Cruz Maltino também demonstrou interesse na contratação de mais um jogador. E olha, os dois, tanto o Cuéllar quanto esse outro atleta, chegam para ser titulares sim. São jogadores de muita qualidade. Vamos juntos nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre quem é esse outro jogador e quais são, como é que tá as negociações, tanto quanto com o Cuéllar, quanto com esse atleta. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então, para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Em oferecimento a Bet7k, a casa de apostas online esportivas que mais cresce no Brasil. Por lá você tem diversos prêmios, opções, vantagens. Só você fazer sua fezinha, fazer sua aposta. É só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo, que já vai cair direto para você conseguir fazer o seu cadastro e já fazer sua aposta, que eu garanto que você sabe muito sobre futebol e vai conseguir tirar bastante ganhos e proveitos. Bet7k, sacou, ganhou. Pois é, meus amigos, o diretor esportivo do Vasco esteve na Europa na semana passada. Ele participou de reuniões, principalmente de diretores executivos de outros clubes que são ligados a 777, né? Investidora SAF do Vasco da Gama. E sabe quais foram, ou qual foi a pauta? Mercado da bola, contratações. Mas já garanto para você, torcedor vascaíno, não se anime tanto assim. Isso porque o Vasco irá fazer contratações pontuais. Na janela que teve no início do ano, foram ao todo 16 reforços para o Vasco da Gama. Já para o meio do ano, em junho e julho, o Vasco vai adotar outra medida, né, de contratações um pouco mais pontuais, analisando com um pouco mais de calma e fazendo um investimento mais certeiro. E são dois jogadores que neste momento estão no radar do Vasco para chegarem exatamente no meio do ano. E eles chegam exatamente para suprir a saída do Andrei. O Andrei, que é jogador, na verdade foi revelado pelo Vasco, o grande destaque do Vasco na Série B do ano passado, foi vendido ao Chelsea da Inglaterra. Por lá existem algumas regras na Premier League para o jogador conseguir atuar, e o Chelsea emprestou ele ao Vasco, né? Emprestou o Andrei ao Vasco até o meio deste ano. Mas de fato ele voltará à equipe inglesa e já deve retornar em junho. E por conta disso, o Vasco demonstrou interesse em dois volantes. O primeiro, o Gustavo Cuéllar, ex-jogador do Flamengo, inclusive trabalhou por lá com o Maurício Barbieri e com o Abel Braga. Maurício, treinador do Vasco, e Abel Braga, que está atuando mais na parte administrativa, executiva do clube. Então, já há uma certa relação entre o jogador e a comissão técnica e o clube em si, apesar de ter atuado no rival. E o Cuéllar é um nome muito forte que o clube enxerga como uma grande possibilidade. É, de fato, o principal interesse do Vasco é, de fato, no Cuéllar, um jogador que o Vasco já consultou no fim do ano passado e quer trazer ele sim no meio do ano. E chegaria para se titular, mas já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Também já vou dar uma palhinha sobre o outro jogador que o Vasco tem interesse. E esse jogador é o Campuzano, também volante. O Vasco tentou contratar o jogador em março deste ano, ele que é jogador do Boca, mas as conversas não avançaram muito. Não houve acordo, enfim. Porém, o Cruz Maltino vai fazer mais uma tentativa no meio do ano para trazer o atleta, para tentar atrair o atleta para o Cruz Maltino. E por que eu digo que os dois jogadores chegam para ser titulares? Primeiro que o meio de campo que está atuando nesse momento é Rodrigo, Jair e Andrei. Andrei vai embora, já abre mais uma vaguinha. O Jair está atuando muito bem, veio do Atlético Mineiro, deu uma pré-assistência muito bonita no lançamento para o Alex Teixeira na partida contra o Palmeiras, empate em 2-2 lá no Maracanã. Tá jogando muito bem realmente nesse início de temporada, então não deve sair do time, pelo menos não acredito nesse momento. Já a outra vaguinha é de fato do Rodrigo. O Rodrigo foi ganhando espaço nessa equipe do Vasco, principalmente com o Galarza ter caído um pouquinho de rendimento, saiu da equipe e o Rodrigo ganhou oportunidades. Mas ele realmente não tomou conta da posição, não está se destacando tanto assim. Então abre uma certa brecha.
O Vasco recentemente anunciou a contratação do Carabarral. Fiz um vídeo aqui também. Acho que ele chega para ser titular sim. Então, naturalmente, são 3 jogadores para 2 vagas. Então, são Carabarral, Cuéllar e Campuzano para 2 vagas. E são 3 jogadores que chegaram com o status de titular, né? O Carabarral, apesar de não ter tido tantos minutos assim no Santos, eu comentei isso no vídeo que eu fiz aqui, que eu deixei um pouquinho antes para vocês assistirem. Mas eu acho que ele tem qualidade, cara. Pode atuar no tripé de meio de campo, que é hoje o que o Vasco está utilizando. O Cuéllar já é mais um volantão, o Carabarral é mais um meio-campista, um meia, que atua um pouco mais avançado. O Cuéllar e o Campuzano já são mais volantões, né? Aqueles primeiros volantes. E aí o Jair se encaixaria um pouco mais pela direita, mais parecido com o que ele atuou no Atlético Mineiro. O Alan era o primeiro volante, o Jair atuou mais, teve mais liberdade para atacar pelo lado direito, e aí o Inácio Fernandes que era o meia. Então o Vasco pode fazer um meio de campo muito forte, cara, acho. Que seja com Campuzano, seja com Cuéllar, você, torcedor do Vasco, já imaginou um meio de campo com Cuéllar, Jair e Carabarral? Ou Campuzano, Jair e o próprio Carabarral? Ou sem o Carabarral, Campuzano, Cuéllar e Jair? Então acho que é um meio de campo bom, forte, que vai agregar essa equipe do Vasco, que vai ter uma perda muito forte do Andrei, jogador de muita qualidade. Torcedor vascaíno, você sabe mais que eu sobre a qualidade que ele tem, né? Mas acho que o Vasco tá indo bem no mercado, como eu já tinha citado, né? Vai trazer reforços, contratações pontuais, mas que chegam para serem titulares sim, são jogadores de qualidade e que a gente já conhece por aqui, principalmente no futebol sul-americano. Por enquanto, é apenas interesse nesses 2 atletas, o Vasco ainda não abriu contratação para o meio do ano, para a próxima janela de transferências, mas já está monitorando os atletas, já deixou bem claro, ó, Al Hilal, ó, Boca Juniors, quero contratar o jogador de vocês, hein? Então, já para marcar o território, o Vasco da Gama já está mexendo suas pecinhas para trazer esses 2 volantes no meio do ano. Beleza, meus amigos? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até amanhã.